Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Este é o Pense Matemática. Eu sou Orestes e nós, excepcionalmente hoje, estamos aqui com uma aula sendo considerada como uma estreia, mas ela já está gravada. Mas ao mesmo tempo que ela já está gravada, eu estou aqui ao longo do período em que ela vai ser transmitida no chat para que a gente possa conversar. Eu estou fazendo algumas alterações de localização e isso acabou demandando aí algumas necessidades. A live de quarta da semana passada acabou dando errado na quarta, deu errado na sequência, e então a gente vai fazer o quê? A gente vai falar sobre toda a ideia, a continuidade no nosso curso de matemática para o Enem. Eu vou te falar hoje sobre estatística e a gente vai falar de medidas de centralidade e de desvios. Se você ainda não deixou o seu like, clica no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos. Isso é muito importante para que o canal tenha uma amplitude, um alcance maior. E eu queria chamar sua atenção para algumas coisas importantes. Na aula da semana passada, nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre médias, todas as ideias de médias, falamos sobre a interpretação dos gráficos e sobre os conceitos básicos de estatística. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o quê? Vai falar sobre as medidas de centralidade, ok? Aquelas medidas que olham de forma geral para o centro da amostra, mas as medidas de centralidade sozinhas não nos dizem nada. Quando a gente pensa em estatística, a gente precisa analisar as medidas de dispersão, que a gente vai caracterizar aqui pelos desvios. E aí note uma coisa, quando eu falo nas medidas de dispersão, é importante entender que as medidas de dispersão, vão nos dar uma possibilidade de observar o quão variável é a nossa amostra, qual é a distribuição dos nossos dados, da nossa amostra proximamente, né? A dispersão, o quão espalhado estão esses dados em relação ao quê? Em relação à média. Se a gente vai pensar nessa história, inevitavelmente a gente tem que começar falando sobre o quê? Sobre as medidas de centralidade. E quando a gente pensa nas medidas de centralidade, a primeira delas, que a gente já falou bastante na aula passada, é a média aritmética. Dá uma olhada comigo aqui, ó. Você vai me dizer que se eu colocar lá, ó, média aritmética é igual a x1 mais x2 mais x3 mais e assim por diante, até um xn, tudo isso dividido por o quê? Tudo isso dividido pela quantidade n de termos considerados. Claro que você viu na semana passada que a gente pode e vai ter situações onde eu tenho uma média aritmética ponderada que nada mais, nada menos é do que o quê? Do que uma situação de média aritmética onde há uma repetição de valores, onde a frequência de um valor qualquer é diferente de 1 apenas. E lembra, se você não assistiu a primeira parte de estatística, tem card para ela aqui, dá um pause, assiste a primeira parte e aí vem assistir isso que a gente está falando. Tem uma coisa que eu quero te mostrar que é o seguinte, de maneira geral, quando a gente trabalha com estatística, é muito frequente que a gente use um símbolo chamado de somatório. Eu vou pôr ele aqui ao lado para você, olha comigo, peraí, deixa eu colocar aqui, ó. Quando a gente fala de somatório, o somatório, pessoal, é representado pela letra grega sigma, que é essa letra que está colocada aqui. E quando a gente pensa num somatório, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha, o somatório costuma vir assim, ó. Vou pôr lá embaixo i igual a 3. Aqui em cima eu vou pôr 4. E aqui na frente eu vou colocar... Desculpa, 4 é muito pouco. Eu vou pôr aqui, 7. E aqui na frente eu vou pôr assim, ó, 2 elevado a i. Você vai dizer, ah, legal, professor, e daí? Bom, e daí que a gente tem o seguinte, em primeiro lugar, esse símbolo de sigma significa o quê?
somatório. Significa que eu vou somar uma sequência de valores que vão ser descritos de acordo com uma lei. Já vou te mostrar essa ideia. Dá uma olhada, eu estou lhe dizendo aqui que aqui embaixo tem um número i igual a 3, aqui em cima tem um outro número que eu chamei de 7, e aqui na frente tem uma expressão que, no caso, neste exemplo, é 2 elevado a i, mas ela poderia ser qualquer outra expressão matemática. Professor, podia ser i dividido por 5, podia. Podia ser i multiplicado pelo logaritmo de 4 na base 10, podia. Qualquer coisa. O que eu quero que você entenda é, esse número que está aqui embaixo, ó, diz pra gente o quê? Onde começar. Tá ok? Esse número colocado aqui embaixo nos diz onde começar. Aquele número colocado lá em cima diz pra gente até onde ir. Até onde ir. Professor, bem assim, bem básico, bem básico. E esse valor colocado aqui na frente, ó, esse valor colocado aqui na frente, que é uma expressão qualquer, vai nos dizer o quê? Vai nos dizer como fazer. Muito bem. Então dá uma olhada. Vamos ler isso daqui agora. Eu tenho um somatório que começa quando o i é igual a 3, vai até o momento em que o i for igual a 7 e, para este exemplo que eu te dei, ele deve ser feito como 2 elevado ao i. Então, começa quando o i é igual a 3. Então, eu tenho 2 elevado a 3 mais 2 elevado a 4, vai até i igual ao quê? Igual a 7. Mais 2 elevado a quinta, mais 2 elevado a sexta, mais 2 elevado a 7. Só um detalhe, eu nem estou preocupado com a resposta, porque a resposta é cálculo básico. Eu estou preocupado com o quê? Com a ideia, tá ok? A ideia aqui é fundamental. Agora, dá uma olhada comigo. Eu poderia, então, abreviar a ideia da média aritmética e te dizer que média aritmética é um somatório de i começando em 1 e indo até n, i começando em 1 e indo até n, tal que eu tenha xi, tal que eu tenha xi, tudo isso dividido pela quantidade n de termos. Soma e divide pela quantidade n de termos. Dá para escrever média aritmética usando a relação de quê? A relação de somatório, né? Insisto, é uma coisa boba, mas ela é bem importante. Agora, se a gente sabe disso, então média aritmética não há uma grande novidade, porque você já tinha me falado da média aritmética na semana anterior. Eu quero que você me responda uma coisa, o que é mediana? E tem muita gente que confunde média aritmética ou média com mediana. Você quer ver uma coisa? Mediana, deixa eu colocar aqui. Mediana começa assim, ó. Mostra, deixa eu até colocar aqui, amostra com número ímpar de termos. Professor, como assim número ímpar de termos? 3 termos, 5 termos, 7 termos, 45 termos, 37 termos, quantidade ímpar de termos. Você quer ver uma coisa? Se a gente estiver falando de uma amostra com uma quantidade ímpar de termos, você vai me dizer que a mediana é igual ao termo central da amostra. Termo central da amostra. Quer ver uma coisa? Como é que a gente calcula, vamos colocar aqui, ó, como é que a gente calcula posição do termo central? A posição do termo central é assim, você quer ver, ó? Você vai pegar e vai me dizer que eu pego a quantidade de termos, certo? Eu pego a quantidade de termos, n, e vou pegar essa quantidade de termos, n, e vou fazer o quê? Vou somar 1 nessa quantidade e vou dividir por 2. Pego a quantidade de termos, somo 1 e divido por 2. Quer ver uma coisa? Por exemplo, 5 termos.
Se eu pegar uma amostra com 5 termos, professor, mas aí tá fácil, ó. Termo central é o terceiro, ótimo, é verdade. Mas quer ver uma coisa? Eu sei que é o terceiro porque eu tô olhando e eu tô vendo que fica um 2 para cá, fica um 2 para lá, então o termo central é o terceiro. Mas e se eu te falar de uma amostra de 37 termos? Quem é o termo central? 37 mais 1, 38. Dividido por 2, 19. O 19º termo seria o termo central. Aviso. Quando a gente fala de mediana, é muito importante lembrar da frequência acumulada que a gente viu na aula passada. Vou repetir, se você ainda não assistiu a aula anterior, tem que assistir para que tudo aqui flua de maneira completa. Agora, se a amostra tem um número ímpar de termos, a mediana é o termo central da amostra em rol, certo? Vou até pôr aqui, ó, porque o seguro, né? Termo central do rol. Como é que você faz para descobrir a posição do termo central? Para descobrir a posição do termo central, você pega a quantidade n de termos da amostra, soma 1 e divide por 2. E aí você deve estar se perguntando, professor, mas e se a quantidade de termos for par? Vamos colocar aqui, ó, amostra com número par de termos. Se você tiver uma amostra com número par de termos, você vai me dizer que a mediana é igual à média. Vamos fazer uma coisa aqui, ó, peraí. É igual à média, olha comigo, aritmética, vou pôr assim, ó, média aritmética dos termos centrais. Professor, e quem são os termos centrais? Aqui é mais fácil, você quer ver? Para saber quem são os termos centrais, olha comigo. 4 termos. Quem são os termos centrais? O segundo e o terceiro. Então você vai fazer assim, ó. Os 2 termos centrais. Quando a quantidade é par, você pega o total de termos e divide por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Aí você pega ele e o próximo, é o segundo e o terceiro. Professor, e se a amostra tiver 48 termos? 48 dividido por 2 nos dá 24. Então, os 2 termos centrais são o 24º e o 25º termos. Aí você faz, a mediana é o 24º mais o 25º, somados e divididos por quanto? Divididos por 2. Por segurança, eu vou pôr aqui para você, ó, o seguinte, considere, por exemplo, que nós temos o quê? Uma amostra com 16 termos em rol, né? 2 dos termos centrais do rol sempre. Tem que estar em rol. É o que a gente falou lá atrás. Os dados já têm que estar ordenados, organizados. A amostra com 16 termos em rol. Você quer ver uma coisa comigo? A mediana é igual a o 16 dividido por 2 mais o próximo termo. 16 dividido por 2 mais o próximo termo. Ou seja, a mediana nesse exemplo era, vou por aqui, ó, o 8º termo mais o 9º termo somados e divididos por 2 nessa expressão. Desculpa, só tem uma coisa aqui que eu quero ajeitar para nós, ó, tudo isso sobre 2. Então, mediana, quando a quantidade de termos é par, é igual ao quê? É igual à média aritmética dos 2 termos centrais. Para descobrir o posicionamento dos termos, a gente vai usar o quê? Vai usar frequência acumulada. Então é por isso que você não pode esquecer dela. E eu quero ainda que você pense comigo. Quem é a moda de uma amostra? Moda é o valor que tem a maior frequência absoluta. Em outras palavras, a moda de uma amostra é o valor que mais aparece. Uma amostra pode ser o quê? Pode ser amodal, ou seja, pode ser que ninguém se destaque, pode ser uma moda só, unimodal, pode ser bimodal, trimodal. Você pode, dependendo do tamanho da amostra,
ter várias modas. Você quer ver uma coisa? Você vai pegar e vai colocar aqui para mim, ó, a seguinte situação. Quando eu falo de moda, você vai me dizer que é o quê? Eu vou pôr aqui, ó, elemento com a maior frequência absoluta. Então, aquele valor que mais vezes aparece é o que a gente chama de quê? É o que a gente chama de moda. E, em várias ocasiões no Enem, nós tivemos o quê? Nós tivemos várias questões onde ele te dava uma tabela de dados e ele perguntava a média, a mediana e a moda. Vamos fazer um desse jeito para você entender o que é que você precisaria fazer lá na hora que você estiver resolvendo no Enem. Dá uma olhada comigo. Pera. Deixa eu limpar isso tudo que está colocado aqui. E olha comigo uma questão da Faculdade de Medicina de Marília, de 2019, e ele vai dizer o seguinte. Em uma pesquisa, foram utilizadas, olha só, 50 mudas de um determinado tipo de planta com alturas diferentes. A tabela mostra o número de mudas e as suas respectivas alturas. Certo. Considerando as alturas de todas essas mudas, olha, considerando as alturas, quem é o objeto que está sendo estudado nessa história? As alturas. Então, vamos montar o quê? Vamos montar uma tabela. Vamos montar uma tabela básica aqui, ó. E quando você pensar nessa tabela básica, essa tabela básica tem que ter o quê? O objeto estudado. Essa tabela básica tem que ter frequência absoluta. Essa tabela básica tem que ter frequência acumulada. E dependendo do exercício, ela também precisa ter o quê? Frequência relativa. Não é o caso aqui, porque a pergunta aqui é, considerando as alturas de todas essas mudas, a média, a moda e a mediana são respectivamente o quê? Me responde uma coisa. Você vai me dizer então, o objeto de estudo é a altura das mudas. Qual é a menor altura que a gente tem? 8. Qual é a frequência, olha comigo, absoluta de 8, professor? A frequência absoluta do 8, da altura 8 é 9. Existem 9 mudas com altura 8 centímetros. Depois, qual é a próxima altura? Ordem crescente, né? Estamos organizando o hall e aí eu comecei te mentindo, desculpa. Porque a menor altura, não é 8, é 4,5, né? Tenho certeza que você já tinha anotado aí, estava me corrigindo, você tem toda a razão. Então você vai pegar e ver por aqui, ó. A menor altura, é 4,5 e a frequência absoluta dela é igual a 16. Só uma pergunta, ali é frequência absoluta, aqui eu vou colocar, ó, frequência acumulada. Depois, qual é a próxima altura? A próxima altura é 8, ele não botou em ordem exatamente para tentar te confundir. Então, a próxima altura é 8, e se a próxima altura é igual a 8, me responda uma coisa. O que vai acontecer? A próxima altura é 8, e quantas vezes aparece a altura 8, pessoal? 9 vezes. Deixa eu te perguntar. A altura 4,5, a frequência absoluta é 16, então a acumulada também é 16. A altura 8, a frequência absoluta é 9, então a acumulada já virou o quê, pessoal? Já virou 25. Qual é a próxima altura? Olha, eu tenho 4,5, depois eu tenho 8, depois eu tenho 10, e a altura 10 aparece 18 vezes nessa história, certo? A altura 10 aparece 18 vezes nessa história. Eu tinha 25, 25 mais 18 me dá um acumulado de 43. Em seguida, qual é a próxima altura? A próxima altura é igual a 13. Você vai me dizer que eu tenho uma altura 13 que aparece 7 vezes e que o acumulado, obviamente, é igual a quanto? É igual a 50. Dá uma olhada importante comigo. O exercício pediu a média, já vamos fazer. O exercício pediu a moda. Peraí. Pediu a moda. Quem é moda? Como se define moda? Professor, moda é o valor que tem a maior frequência absoluta. Qual destes valores é aquele que apareceu mais vezes? Professor, o valor que apareceu mais vezes
é o quê? É igual a 10 centímetros. A frequência absoluta dele é igual a 18. Então, você quer ver uma coisa? A moda deste exercício já é igual ao quê? Já é igual a 10. Pode parecer bobo, mas você, com essa jogada, conseguiu jogar fora a letra A letra D e a letra E, certo? Letra A, letra D e letra E. Se você agir logicamente falando, me responda a terceira pergunta ali, ó, é a mediana. Mas nas duas alternativas que sobraram, a mediana vale quanto? Vale 9. Então você já saberia que a mediana é 9, dependendo às vezes num outro exercício, podia ser relevante. Mas eu quero que você construa comigo, e se você vai construir comigo, eu quero que você me diga uma coisa. Quantos elementos tem a nossa amostra? Professor, o total de elementos são 50 mudas. Muito bem. Se a gente tem 50 mudas nessa planta, o que vai acontecer? Me diga, a mediana vai ser igual. Professor, a quantidade de mudas é 50. Então a gente tem uma quantidade par. Como é que eu faço para descobrir a mediana quando a quantidade é par? Professor, a gente tem que fazer a média aritmética dos dois termos centrais. Perfeito. Me responda, quantos termos tem ao todo? 50. Quem são os dois termos centrais? Professor, pega os 50 e divide por 2. 50 dividido por 2 vai nos dar o 25º termo e o próximo, que é o 26º termo. Peraí, eu vou pegar o 25º e o 26º, vou somá-los e dividir por quanto? E dividir por 2. Então, 25º mais 26º, somados e divididos por 2. Quer dizer que a mediana é igual a... Me responda, quem é o 25º termo nessa amostra? Professor, até aqui ó, tem 16 termos. Perfeito. Estou olhando para a frequência acumulada, porque a frequência acumulada serve para que a gente posicione os elementos da amostra. Então, até aqui tem 16, até aqui tem 25. O 25º termo vale quanto? Vale 8. Então, olha, o 25º termo com certeza vale 8. Aí, até aqui, ó, tem 43. Até este ponto tem 43. Então, se até o ponto anterior tinha 25, aqui, ó, estão o quê? Aqui estão o 26º valor, 27º até o 43º. Então, quer dizer que o 26º termo vale 10, que a gente vai somar e dividir por 2. Você vai me dizer que a mediana é 18 dividido por 2, que vai nos dar o quê? 9 centímetros. É claro que eu já sabia, mas eu estou te mostrando porque é uma ideia relevante. Ainda não mudou a nossa perspectiva, né? Eu preciso calcular o quê? Eu preciso calcular a média. E para calcular a média, você vai me dizer o seguinte: quantas vezes aparece o 4,5? 16. Então vamos para aqui, ó. 16 vezes o 4,5, mais 9 vezes o 8, mais 18 vezes o 10, mais 7 vezes o 13, tudo isso dividido por, me responda, quantos termos tem a nossa amostra? A nossa amostra tem 50 termos. Logo, a nossa média aritmética nesse caso vai ser igual a 16 que multiplica 4,5 vai nos dar 72, 9 vezes 8 vai nos dar 72, 18 vezes 10 vai nos dar 180 e 7 vezes 13 vai nos dar 91. Muito bem. Logo, você vai me dizer que a média... Desculpa. Dividido, não esqueça, por 50. Logo, a média é 72 com 72 dá 144, com 180 com 191. Então eu vou por aqui do lado, ó, dá 144 e 180 com 91 dá 275. Desculpa, dá 271. Deixa eu corrigir isso aqui, senão fica muito estranho. Peraí. 271, ok. Somando isso vai dar 5, vai nos dar 11, que vai 1 lá em cima, vai nos dar exatamente o quê? 415. Então,
a mediana acaba igual a 415 dividido por 50. Quer dizer que a mediana é igual a, pensa comigo, 400 dividido por 50 nos daria 8 inteiro. 15 dividido por 50, se fosse 15 dividido por 5, daria 3. Como é 15 dividido por 50, vai ter uma casa para trás da vírgula, que vai nos dar 8,3 mudas. Essa é o quê? Essa é a mediana. Então, desculpa, essa é a mediana, mentira minha, né? Troquei ali, fui completar aquela hora e troquei. Claro que não é a mediana, né, pessoal? Mediana a gente já calculou. Isso que está colocado aqui é a média. Ou seja, a média é 8,3, a mediana vale, a moda vale 10 e a mediana vale 9. Exercícios como esse já apareceram várias vezes no Enem, não dá para deixar isso de lado, legal? Ok? Agora, veja só, algumas pessoas vão perguntar, professor, quem é melhor, média, moda ou mediana? Vamos pensar numa coisa? A mediana na prática, ela é o quê? O termo central da amostra, fim. É só o termo que caiu na posição de meio, isso é mediana. A média, eu pego de quem tem mais, coloco em quem tem menos e puxo todo mundo para o meio. E a moda, em alguns casos, pode nem aparecer, em outros casos, pode ter mais de uma moda. O que nos interessa, de maneira mais fundamental, é a média, porque a média puxa um equilíbrio ou analisa o equilíbrio, e ao analisar o equilíbrio, a gente passa a pensar no quê? Nas medidas de dispersão, nas medidas de espalhamento das notas ao redor de quem? Ao redor da média. Isso é o que a gente vai calcular. Deixa eu limpar aqui, ó, peraí. Isso é o que a gente vai calcular quando a gente fala sobre o quê? Quando a gente fala sobre desvio médio. Antes de mais nada, o que é um desvio? Imagina o seguinte, a gente faz uma prova, todos nós fazemos uma prova, e eu vou pôr aqui, ó, a minha nota na prova. Minha nota na prova é igual a 6. Aí eu vou pôr aqui, ó, a sua nota na prova é igual a 8. Você foi benzaço. A média da turma é igual a quanto? A média da turma é igual a 5 pontos. Ok, professor, então, a minha nota, Orestes, é igual a 6, a sua nota é igual a 8 e a média da turma foi 5. Você quer ver uma coisa? Eu vou te perguntar uma coisa. Qual é, ou posso chamar isso aqui, ó, minha nota é a nota 1, sua nota é a nota 2. Qual foi o desvio da nota 1 em relação à média? Você vai pegar e vai pôr aqui, ó, média menos a primeira nota. Aí você vai me dizer o seguinte, o meu desvio é a média 5 menos a minha nota que vale 6, meu desvio é menos 1. Agora, o seu desvio, o desvio 2, é média menos a nota, o desvio 2 é igual ao quê? É igual a menos 3 pontos. Mas a gente sempre analisa desvio, que é a distância da média, em módulo. Então aqui, ó, módulo, isso tem que estar em módulo, vai nos dar 1. Módulo, isso que tem que estar em módulo, vai nos dar 3. O meu desvio da média é 1, o seu desvio da média é igual a quanto? É igual a 3. Legal. Agora vamos fazer uma coisa? Vamos calcular o desvio de todo mundo da sala. Vamos imaginar que a sala tem 50 alunos. Se eu tiver 50 alunos na sala, eu vou ter o quê? 50 desvios. Aí, vamos lá. O meu desvio, Orestes, deu 1. Perdão, o teu desvio deu 3 e a gente soma o desvio de todo mundo. Aí você vai pegar e vai por aqui, ó. Um somatório de I começando em 1 e indo até N, tal que eu tenho. Isso daqui, ó, é uma forma, já falamos na outra aula, isto é uma fórmula de representar média aritmética. Certo? Isso é uma forma de representar média aritmética. Professor, então, módulo de desvio menos nota 1
desvio menos nota 2, desvio menos nota 3, desvio menos nota 4 e assim quantas notas houver, no nosso caso aqui, 50 notas. Professor, o que o desvio me diz? Olha, o desvio me diz que eu e você vamos fazer uma prova. Se a gente vai fazer uma prova, a gente calcula lá as notas, eu posso dizer o seguinte, olha, minha média foi 8. Aí você diz, que legal, a minha média também. Você já deve ter ouvido aí de amigos que o amigo A e o amigo B fizeram o mesmo vestibular. O amigo A e o amigo B tiveram a mesma média. Mas na hora do resultado, o amigo A ficou melhor classificado do que o amigo B, tiraram a mesma nota na redação. Por quê? Porque o desvio médio de um deles foi menor do que o desvio médio do outro. E quando a gente pega uma sequência de notas, calculo o desvio médio dela e eu comparo os desvios médios, quanto menor o desvio médio, mais regular vai ser a amostra. Isso vai funcionar para o desvio padrão depois também. O que vai acontecer? Quando a gente pensa nessa jogada, quero dizer que duas pessoas com a mesma média podem ter desvios o quê? Podem ter desvios diferentes, porque depende de quantos acertos elas fizeram para que a gente calcule o quê? Para que a gente calcule os desvios. Quanto menor o desvio de forma comparativa, mais regular é a amostra. Vestibulares tendem a preferir candidatos, por isso que se usa muito desvio médio, desvio padrão, que a gente já vai falar. Agora, você deve perceber que, se você já resolveu exercícios disso, não há muitos exercícios falando de desvio médio. E por que não? Não existem muitos exercícios falando de desvio médio porque a gente sabe que quando os valores são muito próximos, às vezes o desvio médio pode não ser a relação mais precisa. Para valores mais quebrados, por assim dizer, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a variância, que eu já vou falar, e, consequentemente, o desvio padrão. Agora, dá uma olhada. Eu tenho um exercício aqui. Deixa eu limpar isso tudo para você entender comigo como é que eu resolvo uma questão de desvio médio. É uma questão da Universidade de Pernambuco de 2015 e ela diz assim, ó. O quadro mostra o número de gols marcados em cada uma das partidas do Grupo do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo de 2014. Legal. Qual é o desvio médio de gols marcados por partida nos jogos desse grupo? Pessoal, o desvio médio dos gols marcados por partida nos jogos desse grupo foi de quanto? Do que é que a gente começa precisando? Professor, da média. Então vamos colocar aqui, ó. Você vai me dizer que a média de gols marcados é igual a 4 gols na primeira partida, mais 1 gol na segunda partida, 0 gols na terceira partida, 4 gols na quarta partida, 5 gols na quinta partida e 4 gols na sexta partida. Como é a média, eu vou pegar isso tudo e vou dividir por quanto? 6 jogos, eu divido por 6. Isso vai me dar uma média que, veja comigo, é o quê? 4 e 4 dá 9, com 5 vai nos dar 14. 4 e 4 dá 8, com 5 vai dar 13. Mais 5 aqui, ó, vai nos dar 18. Então eu tenho 18 dividido por 6. Quer dizer que a média é igual ao quê? É igual a 3 gols por partida. Mas o que o exercício quer não é o quê? O que o exercício quer não é a média. Ele quer o desvio médio. E aí você vai me dizer o seguinte, professor, temos que lembrar que o desvio médio é igual à média aritmética de todos os desvios. Você quer ver uma coisa? 3, que é a média, menos a primeira quantidade, que é 4, vai nos dar menos 1. Eu já vou direto, tá? Porque é sempre em módulo. 3 menos 4 dá menos 1, em módulo dá 1. 3 menos 1 dá 2, em módulo dá 2. 3 menos 0 dá 3, em módulo dá 3. 3 menos 4 vai nos dar menos 1, em módulo vai nos dar 1. 3 menos 5 vai dar menos 2, em módulo vai dar 2. 3 menos 4 vai dar menos 1, em módulo vai dar 1.
Tudo isso dividido pela quantidade de desvios, que vai ser a mesma quantidade de dados da amostra, que nesse caso vale o quê? Vale 6. Logo, o desvio médio é igual ao quê? É igual a 6 mais 4, que vai nos dar 10 dividido por 6. 10 dividido por 6 é aproximadamente 1,6666666. É uma dízima, então. O desvio médio, arredondando, é aproximadamente o quê? Aproximadamente 1,7 gols por partida. O desvio médio é o que a gente acabou de calcular. Vou insistir. Há bem poucos exercícios de maneira geral falando de desvio médio. A grande maioria dos exercícios fala sobre o quê? Sobre desvio padrão. Ok, professor? Bonitinho até agora. Entendi o que é desvio médio. O desvio médio é a média aritmética dos desvios. Quando eu comparo pessoas através dos desvios, aquela que tiver o menor desvio tende a ter um resultado o quê? Um resultado mais regular. A maioria dos vestibulares preza por pessoas com resultados mais regulares. Muito bem, né? Mais homogêneos, né? Não é aquele cara que zera a língua portuguesa e acerta todas de matemática e física, né? Resultados mais próximos aí acabam ficando melhores, porque senão também dá para avaliar uma outra coisa chamada de amplitude total da amostra. Lembra? Amplitude, diferença entre o máximo e o mínimo. Quanto maior a amplitude, mais provável que nós tenhamos um desvio médio muito grande, ok? Eu vou te mostrar um outro exemplo já já. Pensando nisso, eu quero que você dê uma olhada aqui comigo, peraí, deixa eu limpar isso. Eu tenho que te falar de uma ideia que vai ser usada quando eu preciso de valores com mais detalhes, por assim dizer, que é a variância. Professor, a variância é bem parecida com a média, mas muito parecida com o desvio médio. Você quer ver uma coisa? Eu vou pôr aqui embaixo para ti, ó. Desvio médio, olha comigo, desvio médio é igual ao quê? É igual a um somatório de I começando em 1 e indo até N, tal que eu tenho um módulo de média menos cada valor, dividido tudo isso por o quê? Tudo isso por N. Professor, a única diferença da variância para o desvio médio é que ao invés de fazer módulo, eu faço o quê? Eu elevo ao quadrado. Note que elevar ao quadrado permite que eu continue não tendo medidas negativas, né? Lembra, desvio padrão, desvio médio, ou eles são positivos ou eles são nulos. Você não tem desvio negativo aqui. Muito bem. Considerando isso, tem um problema. Quando você me diz que eu vou pegar todos os dados da variância e vou elevar essa estrutura, esses desvios, ao quadrado, eu também estou elevando o quê? Também estou elevando a unidade ao quadrado. É verdade, professor, também está elevando a unidade ao quadrado. É por isso que você vai pegar e vai me dizer que a gente tem aqui o seguinte. Você vai me dizer que eu tenho o quê? Que eu tenho o desvio padrão. E o desvio padrão, olha só, ele é representado por o quê, pessoal? Pela raiz quadrada da variância, porque com isso a gente vai efetuar o quê? Uma, entre aspas, correção daquele equívoco que a gente havia cometido antes ao elevar ao quadrado. Desvio padrão é muito mais usado, tem muito mais exercício de desvio padrão do que de desvio médio. Dá uma olhada comigo. Quanto mais próximo de zero é o desvio padrão, mais homogêneo ou regular é a amostra. Só um detalhe importante. Eu e você fazemos o vestibular. O meu desvio padrão é 687. O seu desvio padrão é 598. Quem de nós dois tem o menor desvio padrão? Você. Então, se nós tivéssemos a mesma média, não ia mudar nada, porque na hora de selecionar o candidato, você seria selecionado porque o seu desvio padrão é menor do que o meu. Tanto que, baseado nisso, candidatos com menor desvio com menor desvio padrão são considerados o quê? Mais regulares. Quer ver uma coisa? Esse gráfico que está aqui é um gráfico da Wikipedia e ele diz o que para você?
Ele está mostrando dois grupos, o grupo em azul e o grupo em vermelho. Ambos os grupos têm média, aqui ó, média, deixa eu tirar aqui, tá em inglês. Ambos os grupos têm o quê? Tem média igual a 100. Mas, dá uma olhada comigo. Olha para o gráfico. Você nota que os valores do gráfico em azul estão mais espalhados ao longo da estrutura. Olha, eu tenho valores no gráfico em azul que vão de 0 a 230. Tem um monte de valores ali. Já no gráfico, o quê? No gráfico vermelho, eu tenho valores que vão de 55 a 120. Nota, a amplitude de valores, o intervalo entre o máximo e o mínimo é muito maior no gráfico azul do que no gráfico dos valores em vermelho. Por isso, qual é o desvio padrão da parte vermelha? É igual a 10. Por quê? Porque os valores estão pouco dispersos. Qual é o desvio padrão em azul? É 50, porque eles estão muito dispersos. Lembra? Uma dispersão é um espalhamento desses valores ao redor da média. Os valores em vermelho estão mais condensadamente próximos à média, enquanto que os valores em azul estão mais afastados. Se esses dois valores representassem o número de acertos de dois candidatos no vestibular, embora ambos tivessem a mesma média, o candidato classificado seria o candidato ali que está destacado com o gráfico em vermelho. Por quê? Porque o desvio padrão dele é menor. Se o desvio padrão dele é menor, quer dizer que os dados dele são dados mais homogêneos, quer dizer que ele é um candidato, pelo menos nessa prova, mais regular. Entendeu a jogada? Isso é o desvio padrão. Agora, entenda, né? Eu falei na aula passada, eu vou falar nessa. O que nós estamos fazendo aqui é o quê? É um apanhado geral sobre a estatística básica que aparece nas provas do Enem, principalmente. E se você olhar aí uma gama gigante de vestibulares, não tem questões de estatística mais elaboradas. Professor, vou fazer faculdade. Acho que todos os cursos têm que ter lá uma matéria, uma cadeira de estatística, porque ela é útil na vida cotidiana de todas as profissões. Legal até aqui? Pra gente fechar essa aula, eu quero que você dê uma olhada comigo. Deixa eu limpar isso tudo aqui. Eu quero que você dê uma olhada comigo numa questão da Universidade Estadual de Goiás, de 2016, que diz assim, ó. O número de casos registrados de acidentes domésticos em uma determinada cidade nos últimos 5 anos foram 100, 88, 112, 94 e 106. Pergunta, eles estão em rol? Não, professor. Eu posso colocar em rol? Posso. Mas nesse caso, a pergunta do exercício é o desvio padrão. Então, olha, eu não preciso da mediana. Então não há um porquê, não tem moda porque ninguém se repete, tá ok? Não preciso da mediana e não tem moda. Então o rol é desnecessário. Eu preciso do quê? Da média. E se eu preciso da média, eu vou pegar e vou por aqui, ó. Você vai me dizer que a média é igual a 100 mais 88 mais 112 mais 94 mais 106. Tudo isso dividido por quantos, pessoal, casos a gente tem aqui? A gente tem lá ao longo dos anos, acidentes por ano. Tem 1, 2, 3, 4, 5 anos registrados. Tá lá, né? 5 anos registrados. Então vamos dividir isso daqui por o quê? Vamos dividir isso daqui por 5. Quer dizer que a média, nesse caso, é igual a... Isso aqui tá parecendo um 900, desculpe, tá? É 100. 100. Tá lá. Então, soma comigo. 100 com 88, 188. 188 com 112 vai nos dar 300. 300 com, olha comigo, 94 com 106 dá 200. 300 com 200 vai nos dar 500. Então, 500 dividido por 5, ou seja, a média, nesse caso, é igual a 100. Certo, professor? Média é igual a 100. Se eu tenho a média, eu vou calcular o quê? Eu vou calcular a variância, e a variância é assim, ó.
média menos cada um dos valores ao quadrado. 100 menos 100 vai me dar 0 ao quadrado. 100 menos 88 vai me dar 12 ao quadrado. 100 menos 112 vai nos dar menos 112 ao quadrado. 100 menos 94 vai nos dar 6 ao quadrado. 100 menos 106 vai nos dar menos 6 ao quadrado. E eu vou pegar essa variância e vou dividir pela quantidade de dados. E a quantidade de dados é o que, pessoal? A quantidade de dados é igual a... Cadê você? Perdi aqui. É igual a 5, né? 5 dados. 5. Logo, você vai me dizer que a variância desses dados, 0 ao quadrado dá 0, 12 ao quadrado dá 144, 12 ao quadrado dá 144 de novo, 6 ao quadrado nos dá 36, menos 6 ao quadrado, que vai nos dar o quê? 36. Tudo isso somado e dividido por 5. Quer dizer que a variância é igual a quanto? Pensa comigo. 144 com 36 vai nos dar 180 mais 180, que vai nos dar 360 dividido por 5. Então, você vai me dizer que a variância é 360 dividido por 5, professor, que dá 72. 72 acidentes domésticos por ano, tudo isso ao quadrado, porque a variância sempre eleva ao quadrado. O que eu quero não é a variância nesse caso. O que eu quero é o desvio padrão. E aí você vai me dizer que o desvio padrão é igual ao quê? A raiz quadrada da variância. Ou seja, o desvio padrão é a raiz quadrada de 72. O desvio padrão é igual. Raiz de 72 é a mesma coisa que raiz de 36 vezes 2. Raiz de 36 vale 6. Raiz de 2 não tem exata, mas tem aí uma aula de sexta, uma live de quarta, onde eu te mostro, se você não lembrasse, como calcular a raiz de 2 lá na hora. Mas você vai me dizer o seguinte, olha, o desvio padrão é 6 que multiplica, raiz de 2 é aproximadamente 1,4, que vai nos dar 7, 6 vezes 1 dá 6, 6 mais o quê? 6 mais 2,4, que vai nos dar um desvio padrão, que é 6 mais 2,4, aproximadamente 6 vezes 1 dá 6, 8,4 e um monte de quebradinhos lá. 8,46 aqui, ó, se a gente ajeitar daquele jeito. Logo, então, eu poderia dizer que esse valor é aproximadamente igual a 8,5 acidentes por ano. E aí você vai dizer, professor, são exercícios de não grande complexidade, mas que me exigem aí todo um processo de resolução. Essa é exatamente a ideia. Eu espero que você tenha curtido muito isso. Se você chegou até aqui, não se inscreveu ainda, não deixou o seu like, inscreva-se. Tem uma lista com exercícios sendo publicada logo em seguida aqui na descrição desse vídeo, e assista as outras aulas, né? Se você começou agora, ainda há tempo para que você estude para o Enem e consiga uma boa nota, o que é muito importante em qualquer curso que você vai trabalhar. Legal? Meus caros, boa semana, beijinhos, até mais, tchau, tchau!